Olá para você que está em casa, aqui é o Daniel Pires em mais um episódio do LendaCast, o seu podcast para ouvir antes de dormir ou a hora que você quiser. E hoje você deve estar estranhando porque é segunda-feira e eu geralmente entro sozinho às 18 horas, mas o nosso convidado de hoje é um convidado muito querido que eu estou faz tempo querendo entrevistá-lo. Eu conheço o trabalho dele com os Irmãos de Rua, né, há muito tempo. Inclusive, ele tem lá na paróquia dele, nesse mês de junho, que é o mês do orgulho, né, 17 de junho, e a gente vai comemorar. Mas o Padre Júlio, ele tem uma questão muito bonita, que ele acolhe todas as pessoas, não faz distinção, e principalmente pessoas do meio LGBT que também estão em situação de rua. Conheço o trabalho dele há muito tempo, como eu disse para vocês. Tenho certeza que você aí em casa também já ouviu falar sobre o maravilhoso trabalho desse meu convidado de hoje, Padre Júlio Lancelotti. Bem-vindo, Padre. Obrigado por vir aqui. O Padre está com tempo, gente, corrido. Imagino que a sua agenda é muito corrida, né, Padre? É corrida e também as distâncias são muito grandes, então é difícil vencê-las com o trânsito nesse horário também, que é difícil. Ainda mais trânsito de São Paulo, né? Sim. Né, Padre? Mas obrigado por vir aqui. A gente vai fazer um LendaCast hoje, que é um LendaCast Pocket, que eu já fiz uma vez aqui, é um LendaCast menor com o Padre Júlio Lancelotti. E, Padre, são 40 anos, né, de trabalho junto aos Irmãos de Rua, lá em São Paulo, né? No mínimo 40 anos, mas já passou um pouquinho também. Uhum. E qual que é a paróquia lá? Paróquia São Miguel Arcanjo, na Moca, na Rua Taquari, 1100. Na 1100. E como que começou esse trabalho, né, do senhor, assim, com os irmãos? O trabalho é uma convivência, eu não chamo de trabalho, eu chamo de convivência. Então, conviver não tem um momento que começou, eu vou começar a conviver. Agora, né? A convivência se dá no dia a dia, de maneira espontânea, natural, não tem uma coisa planejada, é uma ação refletida que vai tendo desdobramentos e interferência nas políticas que se desenham para a população em situação de rua e nos conflitos diários que essa convivência tem. Eu já vi bastante vídeos do senhor, né? Eu trabalhei com jornalismo há algum tempo e eu me lembro que a gente cobria muito as questões, né, das cidades, né? Tem até cadernos dos jornais que eu trabalhava que trabalhavam com essas questões da cidade e eu me lembro de quando o senhor ia para alguns pontos da cidade de São Paulo e tinha ali algumas construções na cidade que o senhor chamava, eu não vou lembrar o termo que o senhor chamava, mas que eles construíam exatamente para que as pessoas não dormissem, não ficassem ali, né? O senhor tem essa convivência, como o senhor disse, e também vai por esse lado de ver os lados inóspitos da cidade. Sim, mais, né? Chamada arquitetura hostil. Inclusive, isso. O Estatuto da Cidade sofreu uma emenda, um novo artigo que proíbe a arquitetura hostil. Então, mas o que a gente vê hoje nos municípios é uma ação extremamente hostil contra a população de rua, com a participação da Guarda Civil Metropolitana, muitas campanhas equivocadas, como essa não dê esmola, como se esse fosse o motivo de que as pessoas estão na rua e que isso fosse uma forma de viver. Então, existe nesse momento de acentuado conservadorismo e até de um neofascismo muito forte que pune e criminaliza a pobreza e criminaliza a população de rua. E criminaliza duplamente, triplamente, quando é pobre, é negro, quando é LGBT, quando é uma mulher ou um homem trans. Então é uma criminalização em cima de criminalização. E além disso também criminaliza e executa uma pena. Viver na rua é como que uma pena que é imposta na vida da pessoa quase que de maneira impossível de superar. O senhor falou da comunidade LGBT, né? Eu sou gay, estou dentro dessa comunidade, mas eu não sou uma pessoa em situação de rua. O que eu percebo é que a comunidade LGBT já é excluída, né? Sendo de qualquer letrinha da sigla, ou L, G, ou B, ou T, enfim. E a gente também vê que
para muitas pessoas da sociedade, existe essa invisibilização, né? Eles são invisíveis, pessoas que moram na rua, as pessoas às vezes não... Esse negócio do não dê esmola, isso foi uma campanha? É uma campanha de quase todas as cidades do sul e do sudeste do Brasil. Uhum. Então, a invisibilidade... Ora é invisível, ora é visível. Uhum. Se ele está na porta do teu condomínio, ele é visível. Entendi. Se ele está na praça, ele é visível. Mas se ele está embaixo do viaduto morrendo de frio, ele é invisível. Então, é uma visibilidade e uma invisibilidade. Até me lembro aquela história do pó de pirim-pim-pim, que é muito antiga. Uhum. Então, a sociedade joga o pó de pirim-pim-pim quando lhe convém. Uhum. Quando lhe convém é invisível, quando lhe convém, não lhe convém, é visível. Então, se ele está na porta do shopping, ele é visível. Mas se ele está passando fome numa rua... desabitada, aí ele é invisível, ele morre de fome e não perturba ninguém. Mas se ele for na porta da lanchonete e pedir alguma coisa, o que faria qualquer pessoa que está com fome e não tem acesso à comida? Morre calada ou vai procurar? Vai procurar, então, claro. Pois é. Se a pessoa está... Até os gatinhos estavam aqui. Se eles estão com sede, eles fazem o quê? Vão miar, vão pedir. Vão procurar. Só que o morador de rua não pode pedir. Porque se ele pede, ele perturba e tira a paz, o sossego daquela pessoa que é abordada. Então, se criminalizou, fazendo com que eles sejam perigosos. Uhum. Então, sempre é um perigo. Uhum. E um perigo que pode ser, como eu já disse, muitas vezes, múltiplas vezes, discriminado pela condição. Se é negro, se é uma mulher trans, se é uma pessoa travesti, vai sofrer muito mais. Então, a situação de quem está na rua já é um sofrimento mental. Verdade. Porque não tem um lugar para dormir, essas noites frias, não ter como se aquecer, esperar se alguém vai me dar comida ou não vai, se eu pedir vai perturbar. Então, é um processo que vai causando uma solidão cáustica, uma solidão extremamente penosa e uma situação de depender em tudo. Você imagine não ter um banheiro para usar. Verdade. Não ter água para você ter acesso. Então, tudo é proibido. Nada pode. E a pessoa também não pode protestar, não pode pedir, não pode fazer nada. Passa a ser um indesejável. E isso em todas as cidades. E no ABC e na Grande São Paulo, em todos os lugares. E em alguns municípios que são considerados turísticos, a situação ainda é mais dramática. Você pensa em Joinville, Camboriú, Cabo Frio, a gente tem tido notícias terríveis de todos esses lugares. E isso está acontecendo em São Paulo também. Uma onda de intolerância impressionante contra a população em situação de rua, que só aumenta, não diminui. Você falou uma coisa agora que é bem verdade isso, da questão de tornar invisível, né? Eles só estão invisíveis realmente quando estão nos lugares, por exemplo, embaixo dos viadutos, tudo mais, quando eles vão para esses outros lugares. Mas o que eu ia falar é que a população LGBT, muitas vezes, ela também já é invisível sem ser pessoa em situação de rua. Então, enquanto situação de rua, parece que isso acentua, né? Mas me chama muito a atenção, por exemplo, na parada do orgulho LGBT, os LGBT pobres não estão lá em cima do trio. Verdade. Eles estão lá no final da parada catando latinha. Então, também, às vezes, certos movimentos, a parada LGBT é de São Paulo é uma das maiores do mundo, mas reproduz a exclusão, reproduz o descarte. Eu vi também uma vez, me chamaram para ver uma escola de samba que estava homenageando os grupos descartados, e eu disse, mas quem está empurrando o carro alegórico são os pobres. Os bonitos, despidos, estão lá em cima do carro. E os pobres, feios, magros e
lutando para sobreviver, estão ali embaixo empurrando o carro e levando bronca se tiver qualquer coisa. Então, a gente vai reproduzindo essas coisas. Eu já falei várias vezes para o pessoal da parada do orgulho LGBT. Onde estão os pobres? O senhor teve essa conversa com eles? Já falei várias vezes. Eles estão no fim da parada, catando latinha. Eles jamais vão subir em cima de um daqueles trio elétricos. Então, isso para dizer o quê? Nós internalizamos essa coisa. E todos esses grupos acabam se elitizando também. Verdade. Então, não basta ser do grupo LGBT para ter uma cabeça aberta. Às vezes tem até LGBT de direita, de extrema direita. Tem, né, padre? Pois é, que apoia fascistas e neofascistas. Então, todo mundo é passível de sofrer esse tipo de coisa e de internalizar. Como muitas vezes eu digo, todos nós temos um tirano que mora dentro de nós. É verdade. Todos nós temos um homofóbico que mora dentro de nós. Todos nós. Grande parte da população não sabe lidar com uma mulher trans. E ainda mais se for uma mulher transferida, desrespeitada, machucada, na rua, violentada, como lidar com ela? E na hora que ela reage, e reage de uma maneira violenta ou de uma maneira contundente, aí é louca. Aí chama a polícia, porque não sabe o que fazer. Então, nós só sabemos lidar com quem diz sim, e não sabemos lidar com quem diz não. Verdade. Então você teve essa conversa com o pessoal da parada? Chegou a falar para ele? Não uma conversa, alguns desses que já passaram por lá, e é um chamamento que sempre eu faço. Você faz. Onde estão os pobres? Aonde estão as trans do pé inchado, do silicone industrial que desceu para o pé? Nossa, é verdade. Que não tem nem roupa para vestir. Que não tem o corpo como é o padrão para se exibir. O que acontece com essas pessoas? Aonde é que elas estão? Então, essa solidariedade tem que existir em todos os grupos. E a gente pensar quem está sendo descartado, quem que nós não chamamos para também dizer a sua palavra, também dizer a sua dor, também dizer o seu sofrimento. Então, isso vai se reproduzindo. E também, o que é dramático, que é aquilo que diz a Simone de Beauvoir: os opressores não teriam tanto poder, não tivessem cúmplices dentro dos oprimidos. E o que o Paulo Freire também diz: quem não passa por uma educação libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Então, nós temos que olhar toda essa transformação que cada um de nós tem que ter, a transformação comunitária, a transformação na sociedade, a transformação na economia, a transformação na política. Existe aí toda uma montagem do turismo LGBT. Os pobres fazem parte desse turismo? Não fazem. Pois é. Se tiver alguém do grupo LGBT trabalhando na lavanderia do hotel, os do turismo se importam com ele? Ou com ela se importam? Será que eles conseguem estar lá também, né, participando da festa? Não, na lavanderia. Não, falo na faxina. Lá em cima, não. De jeito nenhum. Então, uma questão que em todas essas outras questões perpassa é a questão de classe social. Se o negro tiver dólares, ele vai ser bem recebido. Não vai ser mal recebido. Se ele chegar vestido de grife e com roupa de marca. Com uma roupa de marca e com uma carteira recheada de dólares, com certeza ele vai ser bem recebido.
Agora, se ele tiver com um saco de plástico catando latinha, ele não passa nem na frente do hotel. Verdade. Então, a gente tem que perceber e dissecar essas questões. Eu acompanho o senhor nas redes, né, no seu Instagram, são muitos seguidores, né, acho que são 2 milhões, alguma coisa assim, que acompanham o seu trabalho também, e eu vejo que o senhor é muito, você falou agora da questão de direita, né, direita, esquerda e tal, mas o senhor é muito atacado, né, por grupos políticos, inclusive até agora teve uma notícia de que a Cracolândia, ela sumiu, né? Ela sumiu assim, né? Pessoas em situação de rua que ficavam naquela região chamada de Cracolândia foram levadas para algum lugar. O que o senhor fala sobre isso? Você acredita nisso? Então, eu não sei o que dizer. Eu fiquei me perguntando, falei, quero perguntar para o Padre Júlio. Mas você acredita no teu senso comum, no teu bom senso? Você acredita que desapareceu? Não, que desapareceu não, claro. Pois é o que toda opinião pública sabe, está espalhado pela cidade. Isso é uma vitrine política, tinha que mostrar aquela rua vazia para dizer sumiu. Parece aquela brincadeira de criança que quando a criança é pequenininha, você cobre o objeto e fala para ela, sumiu. Aí, achou, sumiu, achou. Eles estão fazendo isso, sumiu. E o povo está dizendo, achou, porque está lá na Praça Marechal Deodoro, está lá na Santa Cecília, está lá embaixo do Minhocão. Então, é aquilo que o Papa Francisco dizia na exortação apostólica Evangelii Gaudium. Esse sistema tem uma lógica, fabrica miséria e quer escondê-la. Nós fabricamos os pobres e queremos escondê-los. E queremos evitar ver os pobres, achando que com isso acabamos com a pobreza. Então, extermina os pobres, mas não extermina a pobreza. Então, é uma lógica maluca essa que a gente vive, e o pior, que tem muitas pessoas que acreditam nisso. Finalmente acabou a Cracolândia. Eu ando pela cidade e vejo esses grupos espalhados por vários lugares. O Caco Barcelos mostrou no Profissão Repórter as cenas de violência. Eu encontrei alguns extremamente feridos. Então, existe muita fantasia. Como nós estamos vivendo um mundo muito virtual e a inteligência artificial está se tornando um problema, porque antes a gente dizia, eu preciso ver para crer. Sim. Agora, nem tudo que você vê, você pode acreditar. Verdade. E alguém pode pegar nossa imagem aqui conversando e daqui a pouco transformar na inteligência artificial como se nós dois estivéssemos no banco de uma sauna. Verdade. Aí as pessoas falam, eu vi. É verdade, né? É verdade, olha lá, tá vendo? Olha lá, tá. Aqui, ó. Eu tô vendo, olha a imagem aqui. Antes a gente dizia, eu preciso ver para crer. Hoje não basta ver para você crer. Você precisa ver se aquilo que você está vendo é real. E hoje a inteligência artificial pode ser usada para o bem, como pode ser usada por mal. Já 2 vezes usaram minha imagem e por mais que eu coloquei lá no Instagram fixo, dizendo que era fake, as pessoas não leem. Esse é um outro fenômeno. Tudo tem que ser muito rápido, porque ninguém pode ler 2 frases. 2 frases completas, né? 2 frases jamais. E com isso a gente está criando uma geração que não sabe fazer interpretação de texto. Imagine, no meu tempo de escola, a gente fazia análise sintática dos Lusíadas. De Luís de Camões. E imagine, as pessoas nem sabem quem é o Luís de Camões, a não ser que na inteligência artificial apareça um Luís com a mão, e aí vão achar que é o Luís com as mãos. Então, está tudo muito complicado, as pessoas não pensam, não refletem, não têm senso crítico, e cada um acredita no que quer. Os psicólogos sabem que a percepção é seletiva. Eu só percebo o que eu quero. Então, as pessoas estão vendo que aquilo não é real. A primeira coisa que você tem que ter como pista para desmontar a inteligência artificial é ver que aquilo que está aparecendo é muito absurdo. Ou é
não é usual, é uma coisa estranha. Então, desconfie. Às vezes eu recebo alguma notícia, eu digo que a gente tem que ter várias fontes. Verdade. Quem é a fonte dessa notícia? Quem está dizendo isso? Aí você tem que procurar pelo menos mais 3, 4 fontes fidedignas. Então, a gente tem que tomar cuidado. Agora mesmo eu vi a notícia chegando, estão fazendo muita inteligência artificial, muito deepfake, até com a figura do Papa Leão. Já com o novo Papa? Já tem. Então, porque cada um quer que o Papa fale aquilo que ele quer que o Papa fale. E ninguém ouve o que o Papa falou. Não, ele tem que falar o que eu quero que ele fale. Colocar o que eu quero no Papa falando, né? Exatamente. E assim a gente age também com Jesus. Como Jesus não nos muda, nós mudamos Jesus. E cada um faz de Jesus o que quer. Tem gente que faz Jesus armado, Jesus armado, tá. De estilingue, de metralhadora, falando o que lhe convém. Então, nós precisamos ter a objetividade e a clareza do que é que nós estamos falando, de onde vem essa informação. Qual o critério de veracidade? É o que o senhor falou, das fontes, né? Olhar quais as fontes fidedignas que estão falando que isso aqui é verdade. Porque hoje você pode, inclusive, falsificar pelos meios digitais, inclusive marcas de plataformas de notícia. Verdade, como se fosse o logo de uma plataforma real de notícia, a cor, né? Eu já vi isso mesmo. Isso, aí coloca lá UOL, e não é. Não é. Coloca lá CNN, e não é. Coloca lá G1, e não é. A pessoa bate o olho ali e fala, saiu no G1, é verdade. Né? Mas não é verdade. Precisa ver quem está veiculando aquilo. Então, está faltando uma educação no sentido de instrumentalizar as pessoas para ler de maneira crítica. A gente fazia muito isso com os jornais impressos. Hoje não tem mais jornal impresso. Tem, mas assim, daquele jeito, né, padre? O pessoal não pouca gente lê jornal impresso. Até eu sempre digo, quando eu era adolescente, o Estadão pesava 5 quilos. Verdade. Hoje o jornal Estadão parece um panfleto. Então, a Folha de São Paulo também. Então, a gente aprendia a decodificar a manchete. E no curso de jornalismo, os jornalistas são treinados para fazer de um fato 3 manchetes positivas e 3 manchetes negativas. Então, eles são treinados para isso. E aí depende de que lado eles estão e do que eles querem fazer. E também depende da verba publicitária que eles recebem da prefeitura, do estado ou da União. Aí, conforme a verba que se recebe, também a verdade muda. Então, é verdade. Como diziam os antigos, a verdade tem mais cascas do que uma cebola. É verdade. Minha avó já falou isso, já ouvi isso mesmo. Padre, como a gente não tem muito tempo, isso é um tema um pouco delicado, mas você acabou de falar aí na questão dos vídeos, né? Que a gente pode pegar a gente e pôr numa sauna. Você foi vítima disso, né? Num vídeo, né? Sim. E todo mundo usa isso muito para te atacar. E eu percebo que no seu Instagram, o senhor não tem medo, a sua equipe não tem medo de falar disso e expor quem te ataca, né? Sim. Essa história do vídeo ainda continua? Não, eu acredito que a partir do momento que isso foi sendo desmontado e mostrando como se faz deepfake, como é, a gente tem uma postura, perseverar no caminho que estamos fazendo. Perseverar. A credibilidade se dá pela perseverança e pela fidelidade nos princípios. Ser atacado, eu vou ser sempre. Porque quem está do lado dos que sofrem vai sofrer. Quem está do lado dos rejeitados vai ser rejeitado. Eu não tenho ilusão quanto a isso. Se eu estou do lado dos desprezados, eu vou ser desprezado também. Que vigiam a vida da gente. Você pensa quantos zoom dão no meu relógio?
Zoom? É. Ah, tipo, o senhor posta uma foto com o relógio, dá um zoom para saber o para ver preço. que relógio. Vamos ver se tem brilhante no relógio dele. Quantos zoom dão na minha sandália? Mas o senhor jura que fazem isso com as suas fotos? Fazem de tudo. Quantos zoom dão no meu cordão com a cruz? Crucifixo. Quantos zoom dão na roupa para ver? Isso todo mundo está sujeito. Devem fazer com você também. Então, isso tem uma técnica muito interessante. Quando eu não quero discutir com você, eu te desqualifico. Entendi. Te bota para baixo. Então eu não discuto com você o assunto. Eu falo, não, você é comunista. Ah, você é um herege. Ah, você é mentiroso, sei lá. Entendi. Te desqualifica. Essa é uma técnica. Ao invés de eu discutir a questão com você, por exemplo, o vice-prefeito de São Paulo disse, com o padre Júlio eu não converso. Então, por que não conversa? Porque não quer conversar, não quer ter conteúdo. Ah, não conversa porque ele não escuta. Mas não conversa. Então, não tem diálogo, né? Então, você desqualifica. E dizer, não, com você eu não falo porque você não me... sei lá, eu não gosto de você. Isso daí não tem conversa, tipo assim, né? Pois é. Então, esse cara aí defende bandido. Então, te desqualifica. Isso é uma técnica. Quando eu não quero discutir o assunto com você, eu te desqualifico. Entendi. Quando eu anunciei, né, nas minhas redes que o senhor viria, eu recebi muitos comentários positivos, né, do tipo, olha, que legal, você vai entrevistar o Padre Júlio, vai conversar com ele e tal, mas eu recebi também esse tipo de ataque, né, como que você vai entrevistar ele? Ele defende bandido, ele tem um vídeo que circula não sei das quantas, a que pé que tá esse vídeo? Foi arquivado? Como é que tá essa história desse vídeo? Então, quem quiser saber, esses processos estão todos no Ministério Público. Então, vá no Ministério Público e veja. E parou, né? Não tá? Então, vá lá no Ministério Público, a pessoa deve ver. Não tem nenhuma informação secreta. As informações estão no processo. Porque se eu disser, vão dizer, mas ele está se defendendo, ele está falando. Então, a pessoa tem que ser objetiva e ir. É porque ele é amigo do Lula. Porque ele é amigo do ministro do STF. Porque ele é amigo não sei de quem. Então, prescinde de tudo isso e vai ler o processo. Porque eu vejo, igual eu te falei, que são muitas acusações. Como que o senhor e a sua equipe atuam nessa questão? Eu não tenho equipe. Eu não tenho equipe. Na equipe, assim, é pessoal que te ajuda? Não tenho nenhuma equipe. É o senhor que posta tudo Eu no Insta? que coloco nas minhas redes, eu apanho sozinho e sou xingado. Você não vê ninguém xingando a minha equipe. Entendi, é o senhor mesmo. Xingam a mim mesmo. Ninguém fala de vídeo de ninguém da minha equipe. É só do senhor. É contra mim. Então, eu não tenho equipe nenhuma. O trabalho que a gente faz tem várias pessoas que estão envolvidas, mas na hora de apanhar, a gente apanha sozinho. Mas vocês tomam alguma providência perante pessoas que ficam nesses ataques? Tem alguns boletins de ocorrência que são feitos. Eu fiz um boletim de ocorrência que foram indiciadas logo no início mais de 40 pessoas. Porque eu sempre falo isso, né? Quando eu vejo postagens suas, sempre tem as pessoas te atacando nesse quesito. E aí eu falo assim, bom, galera, se vocês estão atacando uma pessoa e não existe processo e não existe julgamento em andamento, quem está cometendo crime são essas pessoas, né? Que estão atacando. Né? E tem sempre uma coisa que você deve ter como princípio. Quando Pedro fala de Paulo, você fica sabendo mais do Pedro do que do Paulo. Do que do próprio Paulo, Tá falando dele mesmo, as pessoas estão falando delas mesmas. As pessoas falam... Ai, meu Deus, desculpa. Apertei aqui. Então, esse é um princípio que até a psicanálise usa. Quando o Júlio fala do Daniel, você fica sabendo mais do Júlio do que do Daniel. Verdade. É verdade. A minha bisavó tinha um estratagema muito interessante. Quando alguém ia falar mal de alguém para ela, ela dizia, vamos então rezar um terço para ela melhorar. Vamos rezar um terço. Sua bisavó fazia isso? A minha bisavó chamada Donata D'Angelo. Vamos rezar um terço para ela melhorar. Então circulava, não fale nada para Donata, senão você vai ter que rezar um terço. Você vai rezar um terço com ela. Então, essas pessoas que gostam de atacar,
é uma forma de calar para não ouvir o que ela não quer. Uhum. E o senhor está sempre aberto para o diálogo, mesmo com pessoas que te Olha, atacam? eu converso com... Eu não peço atestado de antecedente para ninguém para conversar. Uhum. Eu vi agora teve a Páscoa, né? Teve um momento aí de Páscoa e tudo. Eu vi uma foto do senhor, que o senhor estava segurando a perna de uma pessoa em situação de rua, que estava... o senhor fazia a missa do lava-pés, então beija o pé das pessoas. Estava fazendo curativo na perna de uma pessoa que estava bastante prejudicada. E viralizou bastante essa foto. Sim. E aí essas fotos sempre dão, essas postagens, elas sempre têm milhões de comentários, mas sempre aqueles comentários que gostam do teu trabalho, admiram e que te atacam mas também. Eu não estou procurando que gostem. É verdade. Se Jesus procurasse quem gosta dele, ele não teria sido crucificado. Uhum. Martin Luther King não teria sido assassinado. Mahatma Gandhi não teria sido assassinado. Então, eu não estou buscando que ninguém goste de mim, porque eu não sou chocolate. Vou usar essa, vou usar do terço da sua bisavó e do chocolate também. Ô padre, agora uma questão mais espiritual e assim, cristã, né? Como eu falei pro senhor, eu sou homossexual, eu tô dentro da comunidade. Eu vejo muito as suas fotos que você tira ao lado de travestis, de mulheres trans, em situação de rua, né? Igual você falou agora, não quer agradar ninguém, mas isso causa um burbúrio e tal. Como que é a sua visão como padre para a questão da comunidade LGBT? O senhor vê que para nós a salvação... Olha, eu diria, como disse o Papa Francisco quando perguntaram isso para ele, quem sou eu para julgar? Eu não sou juiz de ninguém e Deus não me passou procuração para julgar em nome dele. Aliás, tem muita gente que quer fiscalizar o amor de Deus e a compaixão e a misericórdia de Deus. Eu não sou fiscal do amor de Deus. Tem gente que adora dar para Deus a lista, só esses que você pode amar. Deus ama todos indistintamente, não rejeita ninguém. A grande mensagem cristã é essa: o amor de Deus é para todos. Boa. Não rejeita ninguém. Não rejeita ninguém. E um último assunto, que já são 18 horas, que o senhor falou que tem até as 18, um último assunto que eu vi esses dias, eu não sei se o senhor viu, mas uma notícia de um homem em situação de rua que botou fogo nele mesmo, você viu isso? Eu vi na Estação São Bento, inclusive, eu estava conversando com uma pessoa agora sobre isso. Não se tem certeza se é uma pessoa em situação de rua. Não tem certeza. E essa notícia foi divulgada, mas o próprio Instagram e a Meta tira, porque há um acordo com o governo, com o Ministério da Saúde, com a própria polícia, que a mídia não pode divulgar casos de suicídio. É verdade. Então, por exemplo, quando alguém se joga no trilho do metrô, sempre a notícia é objeto desconhecido na via, né? Na via. Então, as notícias de suicídio, que são muitos e numerosos, não são notificadas para não causar um efeito cascata. Então, esse caso, quem posta essa informação no Instagram, o Instagram tira. Chegou a postar? Eu postei em colaboração com, acho que a Mídia Ninja, ou com algum outro grupo, e o Instagram tirou. Deleta mesmo? Tira. Eu vi esse caso, eu fiquei chocado, assim, inclusive a pessoa parece que bota fogo no próprio corpo e ela fica em pé no final e acabou falecendo, né? Mas não tem notícia, não tem certeza de que é uma pessoa em situação de rua, né? As notícias que eu tenho tido, porque inclusive existem grandes jornais que estão pesquisando esse caso. Agora, as pessoas estão sendo queimadas na rua, não com fogo, mas pela nossa indiferença. Pelo ódio e pela violência. A gente chama atenção quando alguém é uma tocha humana, mas nós estamos queimando as pessoas com o nosso olhar de ódio e de indiferença também. E eu ouço muito, padre, as pessoas falando o seguinte:
na questão do não dê esmola, mas pessoas, né, não o governo em si, mas pessoas falando assim, mas não adianta dar esmola, não adianta dar uma comida, dar um negócio, eles vão, porque quanto mais você dá, mais eles vão continuar na rua. Eu já ouvi muito isso, o senhor também já deve ter ouvido. O que o senhor pensa sobre isso, esse... É um chavão que se repete. É um chavão que se repete. Eu, no tempo todo de experiência, não conheço ninguém que foi para a rua por causa da esmola. Senão os vereadores teriam ido para a rua também, porque ia render mais. Por que eles não estão na rua pedindo esmola? Eles estão na Câmara dando esmola para as políticas públicas, para a educação, para a saúde. Quem dá esmola é o poder público. Ele que devia de parar de dar esmola. Muito bem, então, senhoras e senhores, esse foi um LendaCast Pocket hoje, um menorzinho com o Padre Júlio Lancelotti, que apesar de ter sido menor, mas foi muito interessante. Eu conheço o senhor faz tempo, como eu disse, né, dos trabalhos. Eu trabalhei no Estadão também, trabalhei no Diário de São Paulo, mas hoje tenho o meu podcast e já conheço o seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho, Padre. Obrigado por ter vindo ao LendaCast. O pessoal te encontra, você tem só o Instagram, que é o Padre Júlio Lancelotti? Sim, já dá trabalho demais. Já dá trabalho demais. Tem outra rede? Não, só esse. Tem o Facebook também. Facebook também. Muito que bem. Então, você que está em casa vai ver cortes desse LendaCast com o Padre Júlio Lancelotti nas minhas redes, @DamPiresLenda, e eu volto amanhã às 18 horas aqui no LendaCast ao vivo. Obrigado, viu, Padre? Até a próxima. Tchau, gente.